Estamos no centro da Vila do Luso e daqui vamos para o Grande Hotel do Luso, onde vou entrevistar mais um convidado do 25. Um convidado muito especial, é uma das grandes figuras do relato desportivo em rádio, da narração desportiva em televisão. É natural de Vila do Conde, tem 55 anos. Vou estar à conversa com o João Ricardo Pateiro. João Ricardo, vamos aqui saber como é que começou esta tua paixão, porque é uma paixão. Como é que despertaste para esta coisa do jornalismo? Primeiro do jornalismo, os relatos já lá vamos. Mas coincido com o relato, porque o primeiro trabalho que eu faço é logo um relato de um derby na Póvoa de Varzim, de um Varzim Rio Ave. Portanto, eu comecei logo com um derby e relato o jogo porquê? Porque não havia relatador. E eu tinha um amigo... E tinhas que idade aí? 18 anos, 19, por aí. Mas já fazias em casa qualquer coisa? Fazia isso desde criança. E jogos de matraquilhos, nas festas populares, portanto, nos santos populares, naquelas barracas de matraquilhos, relatar jogos de matraquilhos, relatar jogos de um jogo de mesa que era o subútil, portanto, pôr nomes aos bonecos e relatar como se fossem jogos reais, isso desde criança que fazia. Então aí faltou alguém ou não faltou havia alguém, e vais não tu. havia para fazer esse Varzim Rio Ave e o Filipe Gomes, que era meu amigo e trabalhava já na rádio de Vila do Conde, pediu-me se eu podia ir, porque ele dizia, tu fazes bem nos jogos de matraquilhos, quando a gente tem aquelas brincadeiras, tu fazes... Eu pensei, Filipe, mas isso é uma coisa, outra coisa é relatar um jogo a sério. Mas vai lá, tenta lá, que nós estamos aqui aflitos. E eu lá fui à Póvoa e adorei fazer aquilo. E o feedback foi logo? O feedback foi bom. Embora na altura eu era de Vila do Conde e a rádio era de Vila do Conde, mas eu quis dar um tratamento igual e aquilo ficou 2-2, lembro perfeitamente que o jogo ficou 2-2 e eu relatei os golos do Varzim da mesma forma que relatei os golos do Rio Ave. E essa foi a única crítica que as pessoas de Vila do Conde me fizeram, que não deveria ter relatado os golos do Varzim, devia ter feito aquilo que era uma rádio local e que então devia estar ali só a dar mais ênfase aos golos do Rio Ave. Esse é um jogo especialíssimo, não é? Para vocês ali naquela zona. Sim, naquela zona é um derby, não é? É um jogo de grande rivalidade entre dois clubes históricos. O Varzim, um clube que agora está nas divisões mais abaixo, o Rio Ave na primeira liga, mas houve muito tempo em que foi ao contrário, em que era o Varzim que estava na primeira divisão, ainda se chamava a primeira divisão, e o Rio Ave estava nas divisões secundárias. E depois como é que é o percurso seguinte? Fazes o relato, logo aí percebes que isto iria ser a tua vida, não? Não sei se percebi que isso ia ser a minha vida, eu percebi que gostei muito. E gostei tanto que me apeteceu continuar na rádio. E ficar na rádio, fazer no próximo fim de semana voltar a fazer e depois no outro voltar a fazer. E as coisas foram acontecendo desse ponto de vista de uma forma muito natural, até chegar ao ponto que tu dizes, que é eu perceber, isto pode ser a minha vida. E eu aí decidi... E a que idade tinhas? Foi logo assim, não foi muito tempo, sei lá, um ano depois. Mas ainda antes de ir fazer algum curso? Antes de fazer o curso. E é aí que eu decido entrar na Escola Superior de Jornalismo, num ano em que entrei também na Faculdade de Letras em Geografia e depois tive que optar. Eu ia perguntar disso, se não fosse isto, o que é que tu terias sido? Eu gosto muito de Geografia e essa era uma possibilidade forte, se calhar hoje seria o professor de Geografia, não sei, mas é uma coisa que eu ainda hoje gosto imenso, Geografia, Geologia, mas principalmente Geografia, gosto muito e entrei, como te disse, na Faculdade de Letras no Porto, no curso de Geografia, e depois tinha que optar, ou seguia Geografia ou seguia jornalismo, comunicação social, jornalismo. E aí eu não tive dúvidas, eu já estava completamente apaixonado por aquilo e nunca fui à Faculdade de Letras, nunca lá pus os pés. E pronto, e entrei na Escola Superior de Jornalismo. E depois a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo? E depois a estudar e a trabalhar. Depois há ali uma altura em que eu estou ainda a tirar o curso e convidam-me da Rádio Nova, que era uma rádio mais ou menos parecida com a TSF, era uma rádio de notícias, uma rádio da Sonai, no Porto, que depois concorreu até à frequência regional, acabou por não ganhar essa frequência regional. Quem ganhou foi a Rádio Press e no Sul ganhou o Correio da Manhã Rádio. E eu recebi esse convite da Rádio Nova, eu nem queria acreditar que era na altura a Rádio Nova, trabalhava o José Alberto Carvalho, o José Carlos Castro, o Júlio Magalhães, Ana Fonseca, João Fernando Ramos, Magda Rocha, Aurélio Gomes, professor Júlio Machado de Vaz. Bom, era uma rádio de muitas pessoas que depois se veio a provar que tinham um enorme talento. Já tinham na altura, mas o futuro veio a provar o talento que elas têm. E eu nem queria acreditar que era verdade, que a Rádio Nova me estava a convidar para ir lá falar e para eventualmente ser profissional deles. E eu fui lá e eles propuseram-me
um ordenado e eu entrei para o quadro da Rádio Nova e fiquei a trabalhar na Rádio Nova e a tirar o curso ao mesmo tempo, como tu dizias. Portanto, estudava e trabalhava. E depois da Rádio Nova vem logo a TSF a seguir? Não. A Rádio Nova, há uma altura em que a Rádio Nova deixa de ser um projeto de informação e passa a ser um projeto mais de rádio de música e despede uma série de jornalistas que já não faziam falta para um projeto de música. E aí eu saio da Rádio Nova, estive lá 4 anos, de 92 até 96, saio da Rádio Nova, vou para a TVI. E depois logo a seguir também para a Rádio Comercial. Há ali uma altura em que eu fico na TVI e na Rádio Comercial. Rádio Comercial que não era a Rádio que não Comercial era a rádio como comercial, a conhecemos sim, agora. era uma rádio comercial diferente e que fazia relatos também. E foi o Manuel Costa Monteiro que me convidou, era o chefe da Rádio Comercial, a pessoa que dirigia a Rádio Comercial no Porto. Que hoje é comentador, Da TSF, a vida é muito engraçada. E ele convidou-me e eu fui para a Comercial. Portanto, fiquei ali um período de TVI e Rádio Comercial, depois estive na Rádio Comercial para aí uns... sempre no Porto? Sempre no Porto. Depois, para aí 2 anos ou 2 anos e meio, não sei, de Rádio Comercial, tenho o convite da TSF e pronto, fui para a TSF. E vão quantos anos? Isso foi em 97 que eu tive o convite da TSF. Portanto, eu estou na TSF, vai fazer agora no dia 22 de Abril, farei 27 anos de TSF. É uma vida, é muito tempo. Eu, sinceramente, quando entrei, nunca imaginei, fiquei muito orgulhoso do convite da TSF, mas nunca imaginei que a minha vida passasse tantos anos na mesma rádio. Como tu dizes, é uma vida. E logo a seguir, no ano a seguir, em 98, também tenho um convite da Sport TV e aí deixei a TVI, porque há uma altura em que eu fiquei TVI e TSF durante um ano. E depois a Sport TV convidou-me e fiquei em 98, fiquei na Sport TV como colaborador, no quadro da TSF e assim me mantenho até hoje, desde 98 também como colaborador da Sport TV, o que também é imenso tempo. Eu acho que só o Fernando Eurico na Sport TV e a Tânia Couto, do ténis, é que são colaboradores mais antigos do que eu na Sport TV. Pegando nesta questão dos relatos para a rádio, narrações para a televisão, que tu ao longo deste tempo todo que falávamos e que levas de TSF e Sport TV, há forçosamente diferenças. Isso, claro que toda a gente percebe. A questão é como é que se muda o chip para, por exemplo, ao sábado relatar na rádio, ao domingo fazer na televisão, à segunda já estar outra vez na rádio. Como é que a adaptação do cérebro vai acontecendo? É uma coisa quase automática, embora eu pense que a forma como eu faço narração em televisão não faço rádio, como é evidente, mas tem ali alguma velocidade a mais em relação àquilo que eu acho que é muito habitual fazer-se em Portugal de narração televisiva. Eu acho que tento imprimir um bocadinho mais de velocidade à narração, mas é que isso é uma coisa que é quase instintivo, não fico ali a pensar, agora tenho que mudar o chip da rádio para o chip da televisão, para fazer narração de televisão em vez de relato radiofónico. Não tenho muito essa preocupação, é uma coisa, como eu te disse, automática. Mas o relato radiofónico, quer dizer, isto é mais uma opinião pessoal, apesar de eu até fazer muitos mais para televisão, mas há ali uma magia qualquer diferente, não é? No relato da rádio. Sim, desde logo porque tens que descrever tudo, enquanto na televisão não tens que ser tão descritivo. E essa necessidade de descrever tudo, a velocidade a que aquilo se faz, torna, para quem faz também, eu acho que para quem ouve também, mas para quem faz, torna aquilo apaixonante. E por isso muita gente que experimentou fazer o relato de rádio adora fazer e fica sempre muito ligada a esse trabalho. Há um humorista brasileiro que faz uma coisa muito engraçada, um sketch. É a diferença entre o relato de rádio e a narração da televisão. E o tempo que demora a dizer em televisão aquilo que na rádio é um foguete. É muito engraçado esse sketch. É verdade, pois é. E agora voltando aqui também à questão de quando entraste na rádio e começaste a fazer relatos, até falávamos há pouco em off, no estrangeiro, etc. Houve assim alguém com quem trabalhasses que tu chegasses e dissesses, epá, estou aqui ao pé desta gente? Sim, claro, isso é normal. Eu acho que isso nos acontece a todos em algum momento da nossa carreira
isso nos acontece, e se calhar não é só no jornalismo, quase certeza que não é só no jornalismo, noutras profissões também é válida, pessoas que nós temos como referências na forma de fazer aquilo que nós hoje fazemos e que nós percebemos que vai ser a nossa vida, que vai ser a nossa profissão, e aquelas pessoas marcaram, porque também fizeram com que nós gostássemos de um dia fazer aquilo. E claro, Tu tinhas alguém assim... A primeira vez que fiz um relato com Prestrelo, por exemplo, com Fernando Correia, nomes que eu ouvia desde sempre e que admirava e gostava, passava horas a ouvir relatos de António Pedro, com quem não trabalhei, de Costa Monteiro, que hoje é comentador, mas era relatador de futebol. Não quero ser injusto, porque são imensos relatadores, mas depois houve dois com quem eu trabalhei, o Fernando Correia e o Jorge Prestrelo, e também o Costa Monteiro. Portanto, houve três com quem eu trabalhei. O Oscar Coelho, também outro relatador que eu gostava imenso de ouvir, mas com quem não trabalhei, embora me tenha cruzado ainda, ele na Antena 1 e eu na Rádio Nova, no Porto, e depois também na Rádio Comercial, ainda me cruzei ali com o Oscar. Mas principalmente, como te disse, quando tive que relatar com Jorge Prestrelo, por exemplo, relatei com ele a final de Gelsenkirchen, quando o Porto foi campeão da Europa, relatei com Fernando Correia a final no ano anterior em Sevilha, quando o Porto ganhou a Taça UEFA ao Celtic, e já tinha relatado alguns jogos com eles e eram referências, e depois naquele momento inicial há ali aquele impacto, mas eu diria que é quase como aquele jogador que nos responde na estreia por um determinado clube grande, estava nervoso, e ele diz, estava nervoso até entrar em campo, e depois esse nervosismo passou, e eu acho que aqui é mais ou menos a mesma coisa. Desses momentos todos, eu por acaso, na preparação para a entrevista, li algumas entrevistas tuas, e numa delas, ainda não sonhavas que ia acontecer, dizias que talvez o ponto mais alto que ainda te faltava era poder fazer uma final de uma grande competição de seleções e, se possível, Portugal estar lá e ganhar. Isso depois veio a acontecer. Esse é o momento? Esse é o momento. Muitas vezes, antes desta entrevista, em entrevistas parecidas, mas antes desse momento, eu dizia sempre que era difícil escolher, porque tinha alguns golos importantes, alguns momentos importantes que eu tinha relatado, mas a partir do momento em que relatei o gol do Éder, claro que o gol do Éder, o gol que coloca Portugal campeão da Europa, ultrapassa tudo. Olhando hoje para aquilo, e há vídeos até que os mostram, o que é que tu sentes quando vês aquelas imagens? Ainda sinto um arrepio e sinto que foi uma tatuagem na alma de um povo. E nós tivemos o privilégio de estar lá a relatar, outros a escrever para os jornais, outros a fazer a narração para a televisão. Porque todos esses que tu falaste ainda há pouco, grandes figuras, não tiveram esse privilégio. Não, e penso que sonharam muito com isso, de relatar Portugal campeão da Europa, Portugal campeão do mundo, ou jogar uma final, e nunca tiveram essa oportunidade. Em 2004 tivemos a oportunidade de relatar a final, mas Portugal perdeu em casa com a Grécia, mas de ser campeão mesmo foi ali em 2016, em França, que surgiu essa oportunidade, e foi incrível olhar para trás, ver os nossos camaradas todos. Nós estávamos a fazer o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo estávamos a sentir aquilo de uma forma... E há muito tempo ali juntos, uma forma todos, muito especial, não é? Sim, há muito tempo ali juntos, e a perceber que aquilo ia acontecer. Foi de tal forma marcante que eu lembro que cheguei ao hotel, nós estávamos em Massy-Palaiseau, que ficava perto de Marcoussis. Marcoussis fica mais ou menos a 25 km, 30 km de Paris, e há uma localidade ao lado de Marcoussis, que é uma localidade pequenina, outra localidade pequenina que é Massy-Palaiseau. E o nosso hotel era em Massy-Palaiseau. O nosso, Sport TV, RTP, Jornal O Jogo, enfim, havia uma série de órgãos de comunicação social que estavam ali nesse hotel. E eu lembro que cheguei ao hotel já tarde, e depois, mais tarde ainda, eu fiquei na recepção e não ia para o quarto, e começaram a chegar colegas de outros órgãos de comunicação social, como te disse, da RTP, da Sport TV e tal. Lembro do Manuel Fernandes Silva da RTP chegar, de Miguel Pratos da Sport TV chegar, e eles, o Rui Pedro Rocha, que também estava lá, e eles me dizerem: mas João, tu não vais para o quarto? Já eram para aí 3 da manhã, 3h30, 4 da manhã, e eu disse: eu não vou, porque eu tenho medo de ir para o quarto, tenho medo de adormecer e que isto tenha sido um sonho
e que depois acorde, e Portugal ainda tem que ir jogar com a França. E eu sei, enquanto estiver aqui sentado na recepção, a cada segundo eu sei que isto foi verdade e que não foi um sonho. E, portanto, Portugal não tem que ir jogar ainda, Portugal já é campeão da Europa. Mas depois fui para o quarto, adormeci e no dia seguinte acordei e Portugal era campeão da Europa. Tu utilizaste aí uma palavra que nós utilizamos muito, mas que serve também de mote para esta questão. Camaradas, a camaradagem. Sim. Este é um meio em que, não sei se as pessoas de fora têm essa ideia ou não, mas há muita entreajuda, se for preciso o cabo, a rádio, entre aspas, concorrente, dá esse cabo sem olhar para trás. Existe muito isso ainda, não é? E vocês vão passando, já vos devem ter passado, e sou testemunha que Sim. vocês também vão passando a quem vai chegando. Sim, existe muito, eu acho que tem que existir cada vez mais, e isso é potenciado quando estamos fora de Portugal, ainda é mais. Quando fazemos uma grande competição, quando fazemos até uma jornada mais curta, um jogo de Champions, um jogo de Liga Europa, aí ainda, quando estamos fora, ainda se nota mais essa camaradagem. Eu pude relatar um Suíça-Portugal em Genebra, porque o Nuno Matos da Antena 1 me emprestou uns cartões que tinha de telemóvel para poder fazer a transmissão que os nossos não estavam a dar. Isso é muito bonito e existe, e ainda bem que existe. E eu acho que ainda bem que tem vindo a crescer esse sentimento de camaradagem uns com os outros. E continua, e os mais novos também, reparo que continuam a ter essa preocupação, digamos assim. Verdade. Isso é muito bom, é muito bom. Nesta questão dos relatos, e fazendo a ponte para um outro tema que quero falar contigo, que tem a ver com a área do entretenimento, digamos assim, tu tens uma opinião que eu também tenho, que não é partilhada por todos os que andam na área, mas ainda bem que assim é, que é o relato tem muito de entretenimento, é uma arte de entretenimento. Também é de informação, aliás é informação, é o produto de informação mais fora do normal, não há nada parecido com o relato, é a coisa mais que foge mais daquilo que é convencional, desde logo pela velocidade a que nós falamos, e também por essa espetacularidade. E o próprio grito do golo. O grito do golo, se fosse só informação pura e dura, então é escusado estar ali a dizer durante tanto tempo gol. Não é escusado estar a dizer gritar gol. Porque isso e lá está, isso é uma cedência ao entretenimento. Porque vai ao encontro daquilo que as pessoas querem e estão habituadas e continuam a querer que nós façamos. Seria jornalismo, muito mais jornalismo, descrever logo a jogada e não estar ali a perder 20 segundos ou 30 segundos a gritar daquela forma. E eu acho que sim, acho que o relato tem pontos de contacto com a área do entretenimento. A vantagem de ser feita por um jornalista, a grande vantagem de ser feita por um jornalista é que também é informação. E há momentos, eu vou falar aqui de um caso extremo, mas que é um caso em que se percebe que é muito importante ser um jornalista a fazer, porque há um momento em que deixamos de fazer um relato de futebol para fazermos em direto a morte de alguém. E foi o momento mais difícil até hoje da minha carreira, que foi fazer em direto, relatar em direto, ou descrever em direto a morte do Miklos Ferrer, que aconteceu em Guimarães. E ali é muito importante tu, aí sim, retirar o chip do relato, do entretenimento, dessa parte do relato também com o bocadinho de entretenimento que tem, e passar para um registro completamente diferente, que é a morte de uma pessoa, e tratar aquilo do ponto de vista noticioso. E com o rigor que aquilo merece ser tratado e o respeito que merece ser tratado. Eu lembro-me que nós tivemos a informação da morte de Ferrer muitos minutos antes de darmos, porque eu disse para termos calma, porque não era, eu não achava suficientemente fidedigna a informação. E disse, vamos esperar. E depois, há uma altura, passados uns minutos, em que o médico, na porta do hospital de Guimarães, diz que às tantas horas entrou no hospital de Guimarães, já cadáver, o cidadão Miklos Ferrer. E aí sim tu já podes dar a notícia, porque o que tínhamos não era, do meu ponto de vista, não era suficientemente credível para avançarmos com uma notícia tão
fatal e tão determinante como noticiarmos a morte de alguém. E lá está, aí é muito importante, por isso é muito, e nós nunca sabemos quando é que esses momentos vão aparecer. E estou a falar de um momento extremo, mas podem ser outros momentos de problemas num estádio, portanto, sim, que a vertente jornalística se vem mais ao de cima. Esta questão do entretenimento, depois tu acrescentas um pouco mais, até falámos do golo, e quer se queira, quer não, é uma imagem de marca que tu vais, daqui a muitos anos, quando se falar dos relatos de João Ricardo Pateiro, obviamente que a questão de cantares nos golos vai ficar, e é uma coisa, eu por acaso até comentava há pouco isso na viagem, que é algo que se alguém agora, porque há coisas que começaram a aparecer e que outros pegaram, mas se alguém fizer vai ser estranho, não vai poder acontecer, aquilo é só teu. E como é que surgiu essa questão de agora vou aqui tentar fazer algo diferente? Sim, a primeira vez foi uma coisa que depois não teve sequência, que foi um golo do Alenichev, e eu relatei Dimitri Alenichev, Dimitri Alenichev. E aquilo... Mas vinhas com essa já fisgada? Não, saiu ali? Aquilo saiu na hora, por ele ser russo, essa música... Eu fiz Dimitri Alenichev. Mas depois fiquei muito tempo sem fazer nada. E uma vez o João Paulo Menezes, que trabalhava na TSF, era o chefe de redação na TSF no Porto, disse, porque eu tinha sempre, quando fazíamos jantares de Natal e essas coisas, cantava sempre músicas, dedicava músicas ao pessoal, adaptava letras, no fundo. E ele disse, porque é que tu não fazes isso para os jogos de futebol no momento dos golos? E eu estava na redação e depois, passado um bocadinho, saí, voltei a entrar na redação e disse, vai lá ser mais ou menos isto. E havia um jogador em Portugal que na altura marcava muitos golos, que era o Radamel Falcão. E a primeira canção, tirando a do Alenichev, depois nesse período em que eu comecei a fazer canções para os jogadores, a dedicar canções aos jogadores, foi para o Radamel Falcão. E eu perguntei, vê lá se é mais ou menos isto. Jogou, fintou e marcou de cabeça. Falcão, não há quem não te conheça. És um goleador, fazes com que o Porto mais cresça. Ele disse, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu ia fazer um jogo nessa semana, que era o Futebol Clube do Porto, Vila Real, de Espanha. E aquilo ficou 4-0 ou 4-1. Acho que 4-1. E eu só tinha música para o Falcão. Mas ele fez um póquer. E ele marcou os 4 golos. Eu não tinha para mais ninguém, só tinha para ele. E ele marcou 4 golos. E eu 4 vezes. Jogou, fintou e marcou de cabeça. E pronto, lá é o resto da canção. E aquilo teve um impacto grande. Eu percebi que muita gente gostou. E depois percebi outra coisa. Agora tenho que fazer para outros jogadores. Na altura também havia Taquara Cardoso, do Benfica, e fiz a música para ele que era todo craque que sabe o que quer, o Taquara não tem que correr, o melhor é chutar já daqui, de pé esquerdo direto à baliza, na justa medida, Taquara não tem que correr, o Taquara põe o Benfica a vencer, que era a música do Cardoso. Lembro que o Sporting tinha um jogador também muito bom e que de vez em quando marcava também golos de belo efeito, que era o Matias Fernandes, e a música para ele ficou finta e cruza, mas que qualidade, Matias Fernandes trata a bola com habilidade, Matias Fernandes, o chileno é craque de verdade, Matias Fernandes. Pronto. E tu decoras isso facilmente? Algumas sim, outras às vezes já me esqueço de algumas. Depois comecei a perceber outra coisa que é... uma coisa dessa tinha que levar um caderno só com as canções escritas. Sim, depois comecei a perceber outra coisa que é, há canções que pela sua melodia não são fáceis de afinar, minimamente afinar, depois de ter a voz estragada por gritar golo. Por exemplo, uma canção que é... deixa-me ver se eu consigo apanhar o registro daquilo. É uma canção brasileira. Olha que golo bonito, tão bem trabalhado, é gol do Neymar, rematou colocado, num gesto de craque, não há quem enganar. Isto é demasiado. Tem melodia a mais, tem que ser uma coisa mais. Jogou, fintou, ou então já vi, já está, Portugal pede o Quaresma dá, já vi, já está. Tem que ser mais, não pode ser tão melodioso, tem que ser uma coisa que encaixe mais no relato. E outra coisa que eu fui percebendo também com o tempo é que eu fiz aqui reproduzi aqui algumas do início que eram demasiado longas.
E aquilo convém, por exemplo, jogou, fintou e marcou de cabeça, fica só bem, fica melhor só. Jogou, fintou e marcou de cabeça. E não prolongar mais. Também fui percebendo isso, fazendo mais curto, não alongando tanto, resulta melhor do que estar ali a prolongar muito tempo, até pela questão que eu disse de ter saído de um grito de um golo que estragou muito daquilo que são as nossas cordas vocais e não é fácil depois encaixar logo a seguir de uma forma afinada numa canção. E nós, as pessoas, de certeza que te dizem que gostam e é natural que isso aconteça. Em relação aos protagonistas, o Sérgio Conceição, numa conferência de imprensa, assumiu publicamente que gosta de ouvir, nomeadamente, essa parte. Os outros protagonistas vão-te dizer, ei, aquela música e tal? Sim, já tive reações desse género e tive uma reação muito engraçada do André Lima, do futsal, que uma vez, numa gala na Mialhada, e é curioso, nós estamos a gravar isto aqui no Luso, mesmo aqui ao lado da Mialhada, estamos aqui no Grande Hotel do Luso, mesmo aqui ao lado da Mialhada, e é curioso que o André Lima, numa gala do ano passado, quando veio receber um prémio, e ele, quando entra no palco, diz, tu não imaginas a quantidade de vezes que eu ouvi relatos teus de futebol e a inveja que eu tinha por jogar, porque eu jogava futsal e não ter um relato teu. E eu disse, mas isso resolve-se aqui. Relatei ali no palco, relatei um golo para ele, com uma canção também dedicada ao André Lima. Essa parte das cantorias encaixa agora aqui num outro tema que tu tens o teu próprio espetáculo e depois tens também um projeto, a Tertúlia dos 40, que agora se calhar tem que atualizar agora, o número. Agora a Tertúlia dos 50 e já vai a caminho dos qualquer dia a Tertúlia dos 60. Com o Carlos Daniel, que as pessoas conhecerão mais, e com o Filipe Fonseca, que é o músico. Que é o músico, sim. Eu e o Carlos Daniel costumamos dizer que entre os três convinha que pelo menos um soubesse cantar e tocar. E canta e toca muito bem o Filipe Fonseca. Esse é um projeto que vos dá também... As pessoas devem ficar muito admiradas, não é? Porque a ti ouvem-te a relatar, a ele veio-no a apresentar o telejornal. Pois, há aí esse impacto, agora já menos, porque aquilo já tem mais de 10 anos, sim. O projeto, apesar de tudo, já não tem tanto esse efeito de surpresa, mas sim, de início, para lá agora... Eu por acaso é giro partilhar isto, é uma coisa mais pessoal, mas não interessa. Os meus pais e os pais da minha esposa conheceram-se, nós namorávamos há pouco tempo, e o programa foi irmos ver o vosso espetáculo no Chapitão em Lisboa. Sim, foi nessa noite que os meus pais e os meus sogros se conheceram. Deixa-me dizer que foi um dos sítios que mais gostei de atuar. Nunca tinha ido ao Chapitão e pronto, tem muito a ver comigo, aqueles recantos do bar e não sei o quê, aquela decoração do Chapitão. Gostei imenso e gostei muito de lá atuar e gostava de lá atuar outra vez. Fica aqui a dica. Fica a dica, se nos convidarem. Esse projeto é um projeto muito engraçado e agora até com músicas originais e tudo. Sim, temos 2 originais, porque chegámos a uma altura que começámos também a sentir necessidade de não cantar só covers, não cantar só canções dos outros, que temos também coisas nossas. E a primeira canção que fizemos, o primeiro original, é um emblema do projeto, uma coisa que se chama Os Cromos da Bola, e fala de um Portugal de outro tempo, de quando nós éramos miúdos, porque o espetáculo tem muito a ver com memórias dos anos 80, e aquilo fala, por exemplo, a letra diz: era verdade uma TV preto e branco, e em cada terra só havia um banco, elas flipavam com Duran Duran, eu divertia-me a ver o Sandokan. É todo um universo dos anos 80 que está retratado nesse tema dos cromos da bola, porque também colecionávamos cromos, e daí depois há uma parte da canção que diz: os cromos da bola tinham bigode e cabelo africano, o festival da canção dava uma vez por ano, mas só ganhávamos jogos sem fronteiras ou o cross das amendoeiras. País pequeno não dava para mais e já havia Natal dos hospitais. Toca aí numa série de coisas. Sim. E depois, o segundo projeto é um projeto dedicado à Baixa do Porto e à revitalização da Baixa. Essa música é muito bonita. Sim. Passa muitas vezes na Rádio Voz de Alguém Quer. Muito obrigado. Nós adotámos essa música. Sim. A outra também, mas essa passa mais vezes. Sim. Eu falo da Baixa do Porto, da noite
na Baixa, e com uma Baixa que estava quase deserta à noite, de repente, com uma série de bares e uma vida noturna fantástica, e hoje é uma Baixa do Porto que não existia nos anos 90 e mesmo no início do século XXI, não existia essa Baixa que existe hoje e que vale a pena visitar, e eu até diria mais, que não é só a Baixa do Porto, é a Baixa de Lisboa também e de outras cidades mais pequenas que temos em Portugal e que também têm hoje uma vida noturna muito, muito diferente do que havia há 20 anos, para não recuar mais. Temos direito ao refrão? Quero ser eu, muito mais eu, por cada copo que se bebeu, ser aliados no teu andar, ficar mais perto do teu dançar, num bar qualquer das galerias. E depois é que é o refrão. Dá-me um morrito do teu gin, sou infinito se és para mim. E quando escutas a mesma faixa, tenho a certeza que tudo encaixa e vou... Leva-me à baixa. É isso mesmo, é isso tudo, é isso tudo, é isso tudo. Isto à capela não é tão fácil. E para cantar, tu também nos espetáculos, basta pôr um adereço, que são os óculos de sol, e transformas-te em José Transforma no Cid. Cid, é mais ou menos assim. Mais ou É menos, uma espécie de ex-libris, mas sim. não são esses, não é? Não são estes, mas agora não tenho aqui os óculos. Pronto, Não tenho aqui os é óculos aqueles do óculos mais Cid. a aviador, não é? É, pois é. Agora tem que ser com estes. E depois encarnas. Encarno no José papel de Cid. Cid. É um gosto enorme estar aqui a dar esta entrevista ao Pedro Castelo, também para comemorar e assinalar os 25 anos de carreira do Pedro e cantar algumas das canções que são mais conhecidas do meu repertório. Há alguma preferida? Há várias, eu conheço quase tudo, mas sim, gosto muito de... Ontem eras a menina mais alegre e mais bonita que eu já conheci, laçarote no cabelo e um fato à maruja feito de cetim. Fazias as contas de multiplicar e no fim das contas íamos brincar às casinhas, aos cowboys, aos polícias e ladrões. Já eu te amava sem saber, ontem, hoje e amanhã. Muito obrigado, José Cid. Obrigado. Voltando ao João Ricardo Pateiro, há aí uma paixão, ainda mais uma, que tem a ver com os clássicos automóveis. Automóveis, pois é. É verdade. Aliás, tu tens carros decorados Sim. como se fossem da TSF, Claro, não é? claro. Sim, porque eu sinto a TSF como algo que já é meu, são muitos anos de TSF, são 26 ou 27 anos de TSF, é muito tempo, e a TSF faz parte da minha vida e, portanto, eu tenho uma 4L decorada com os logos da TSF, tenho um Renault Twingo, daqueles primeiros Twingos, também decorado com os logos da TSF, e um Citroën AX que comprei porque foi o meu primeiro carro, não este, mas um igual a este. Foi o meu primeiro carro e então comprei um Citroën AX porque me dá um gozo grande. Mas depois tu andas com esses carros. Ando sim, ando com muita frequência com esses carros. Quase no dia a dia, utilizo como carros. Não tenho aquele conceito do carro clássico para usar só ao fim de semana. Não, eu E no gosto, trânsito as pessoas metem-se contigo? Quando vou com os carros decorados, sim. Sim. Ou então com um carro que seja mais fora do vulgar, um carro dos anos 70, não sei o quê, pronto, aí as pessoas apitam e fazem assim, né, carro gira e tal, porque não é tão frequente ver esses carros na rua, não é? Então as pessoas buzinam. Tive uma situação muito antiga, muito engraçada, uma situação curiosa de um senhor, um chofer do autocarro do Porto, dos autocarros do Porto, parou o autocarro ao meu lado e abriu a janela do autocarro e começou a falar sobre eu ia na 4L, e começou a falar sobre a 4L e epá, que é um carro fantástico, que é um carro que vai para todo lado e que faz Jeep e não sei o quê. Portanto, são histórias muito engraçadas à volta dos carros. O AX tem uma história engraçada, porque, como disse, foi o meu primeiro carro e hoje eu gosto de conduzir porque eu lembro-me do sacrifício que eu fiz para comprar o AX. Porque era o meu primeiro ordenado assim mais a sério e todos os meses eu retirava uma verba para pagar a prestação do AX. E agora gosto de conduzir o carro e recordar esse sacrifício. Não é? Cada vez que pego nele, lembro-me do sacrifício que fiz todos os meses para pagar
o AX. Falaste aí de histórias, nós não podemos acabar isto sem partilhares 2 ou 3 histórias, porque tu és, além de animar os jantares ou almoços com música, as histórias também fazem parte. Eu tenho algumas preferidas, mas nem queria influenciar. Então diz lá, qual é Não, gosto muito a que mete o Lev Yashin. Sim. Gosto muito dessa. Gosto muito de uma muito simples, contaste há muito pouco tempo que eu não conhecia, do sinal horário. Sim, do Aurélio Gomes. E a do Postrelo de Geneve e de Liège, acho Sim. Mas gostava que partilhasses Então, para quem ver isto e ouvir. Então vamos começar pelo do Aurélio Gomes, do sinal horário. É na Rádio Nova, 11 da manhã, e aquilo faz pip, 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 e o Aurélio diz, são 11 horas em Portugal, na Madeira e nos Açores, na Madeira e nos Açores é lá com eles. Esta é do Aurélio. A do Prestrelo, do jogo em Liège, é um jogo do Benfica com o Futebol Clube de Liège-Joie, e o Prestrelo diz, a TSF com o Benfica em Geneve. E o Mário Fernando abre a via no estúdio e diz, Liège. E o Prestrelo diz, o quê, meu? Estamos em Liège. Eu ia jurar que estávamos em Geneve. Afinal, estamos em Liège. E a do Yashin é o Alberto Serra, que vai à Rússia acompanhar uma equipa de futebol, mas não, o Serra é uma pessoa, um excelente jornalista, mas trabalha na área da cultura. No Porto ele faz muita coisa sobre poesia, também exposições em Serralves, concertos na Casa da Música, uma pessoa ligada à cultura. Mas calha-lhe uma viagem com uma equipa de futebol e ele vai à Rússia e morre Yashin. Mas ele não fazia ideia quem era Yashin, nunca tinha ouvido falar. Mas estavam lá os jornalistas, lá está a camaradagem, os jornalistas, explicaram quem era o Yashin, guarda-redes, um dos melhores guarda-redes da história do futebol, equipava-se todo de preto, jogou na década de 60, conhecido pelo Aranha Negra, e ele decorou isto, vai para um telefone e entra em direto no noticiário de rádio. Alberto Serra, na União Soviética, com uma notícia triste para o mundo do futebol. E ele entra com uma voz pesarosa. Morreu o Homem-Aranha. E ainda hoje, às vezes, quando passo por ele, eu digo, então, Serra, o Homem-Aranha está vivo, já morreu. É uma história muito engraçada dele. Há outra muito engraçada do Carlos Daniel, num jogo no velho Estádio das Antas. As equipas estão a entrar no relevado. Teófilo Fernando era o repórter, estava no relevado, e o Carlos Daniel está a tocar na instalação sonora do estádio. É o bicho, vou te devorar, crocodilo eu sou. E diz o Carlos Daniel, Teófilo Fernando, equipas no relevado. E responde o Teófilo, entra ao Porto e toca ao bicho. E a emissão teve que ir para o estúdio. Essa não conhecia. Essa para mim é das mais engraçadas. Há outra que eu não sei muito bem quem é o jornalista que faz, mas é uma chegada de uma etapa da Volta a Portugal. É um jornalista da Antena 1, em que começa a dizer, numa rotunda, depois havia uma rotunda, depois uma reta e a meta no final da etapa. Ele, está tudo maluco, olha, os ciclistas a entrarem ao contrário na rotunda, os carros de apoio, olha, a polícia, está tudo maluco, tudo a entrar ao contrário. E de repente ouve-se o diretor da Volta a Portugal, atenção carro da Antena 1, atenção carro da Antena 1, ponha-se na posição correta, coloque-se na posição correta, está ao contrário. Ele é que estava mal. E ele olha, está tudo maluco, tudo a andar ao contrário. Outra do Prestrelo, só para terminar, que é um jogo na Luz com 3 árbitros ingleses. À frente de cada árbitro tinha ENG de England, e o Prestrelo diz, a curiosidade esta noite na Luz, de termos um trio de engenheiros a arbitrar a partida, e depois admiram-se que a arbitragem internacional tenha outro nível. Ficávamos agora, isto ia ter Sim, muito tempo. Eu tenho sempre uma pergunta para todos os convidados do 25, que é um pedido, que é, se pudesses recuar até um dia da tua vida e poder vê-lo, mas visto da bancada, seja pessoal, profissional, tu estás lá a viver esse dia, mas também estás, João Ricardo, sim, agora, a ver aquilo na bancada tranquilamente. Que dia é que tu gostavas de ir revisitar? Eu acho que o do meu casamento, sim, mas se tivesse que escolher, assim, eu acho que o momento, porque eu assisti, estava lá na sala de parto, o nascimento da minha filha.
E tu falas, bem, um pai é um pai, mas tu falas muito na tua filha. Sim, da Sofia. Eu fui pai tipo Júlio Iglesias, não é? Fui pai com 45 anos, já numa idade um bocadinho avançada. Ela tem 10 anos, eu tenho 55, ela tem 10 anos e era uma coisa que não fazia assim parte das minhas prioridades de vida, ser pai, e devo dizer que desfruto imenso da paternidade nestes 10 anos, uma coisa incrível. Sim. E temos uma relação ótima e o facto de também ter sido pai tarde tem coisas más, tem coisas boas. A coisa boa é que também já tenho uma maturidade diferente e permite-me desfrutar, acho que de outra forma do que se tivesse sido pai com 20 anos ou 25. Acho que a minha maturidade é diferente, acho, não tenho a certeza, e por outro lado também as desvantagens é que se calhar podia ter sentido isto tudo muito mais cedo, não é? Portanto, a vida é feita disto, mas acho que era um momento, se eu pudesse estar na bancada a assistir, acho que era esse momento do nascimento dela, não é? Muito bem. Tenho um último pedido para ti, não podia acabar isto sem aproveitar esta oportunidade. O clube que eu desde menino e tive muito gosto em poder tentar ser jogador lá, depois ainda tentei ser treinador também, fui dirigente, é o Juventude da Castanheira. E eu não posso acabar isto sem um gol do Juventude da Castanheira. Ah, é? Se me E fizeres um esse jogador ou favor. outro? Não, Pode ser daquele, não, pode ser, por exemplo, um que esteve comigo desde os miúdos até aos séniores, que é o Necas. Pode ser o Necas. E o passe pode ser do Teixeira. Ok. Ataca o Juventude da Castanheira, Necas, para Teixeira, o cruzamento, para a área, a Pedro Castelo, de cabeça, saco! Juventude da Castanheira! Inesquecível! Memorável! Inolvidável! Pedro Castelo! Marca de cabeça! Já vi, já está! Juventude pede, o Pedro dá, já vi, já está! Já vi, já está! Juventude da Castanheira pede! Pedro Castelo dá! Gol! Juventude da Castanheira! A marcar! Pedro Castelo! Jogou, fintou e marcou de cabeça! Marcou de cabeça! Pedro Castelo levantou o estádio! Algo muito improvável de ter acontecido alguma vez na vida. Mas aconteceu aqui. Pedro, muito obrigado. Obrigado pelo convite, foi um gosto grande e parabéns pelos teus 25 anos de profissão, de carreira, e dizer-te também, não é nenhum favor que eu faço, porque também já não estou na idade de passar graxa e de dar graxa aos outros. Foi uma das boas medidas que fiz enquanto editor da TSF, ter tido buscar. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Agora, como o Daniel Oliveira faz. Feito. Vais sempre assim no fim da alta definição. Feito. E agora levanta-se e vamos embora. Vamos embora.